Seja bem-vindo ao terceiro módulo do curso Somos Pais e Agora, criando o seu próprio manual. Neste módulo, nós vamos conversar sobre como estabelecer regras de comportamento com as crianças, visando uma maior qualidade de vida de toda a família e, claro, comportamentos que vão beneficiar a própria criança. Quando a gente fala sobre regras, talvez o primeiro sentimento que você tenha seja um sentimento, digamos assim, negativo, de que algo que não é legal, de que algo que não vai ser bacana na criação das crianças, que é algo que de repente pode limitá-la ou colocá-la dentro de uma caixinha. Então a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que não é este o nosso objetivo ao longo deste módulo. Nosso objetivo é ao contrário, é estabelecer uma clareza para a criança de como ela deve se comportar e o que é esperado dela, inclusive socialmente, e o quanto isso pode dar mais liberdade para a criança, o quanto isso pode trazer, na verdade, mais segurança, mais autonomia para a criança. Então, quando a gente tem regras bem estabelecidas, o efeito é oposto. Mas por que será que você, de repente, teve esse sentimento de início? É porque muitas vezes as regras, elas foram estabelecidas para nós ao longo da nossa história de vida de um modo que era algo ruim. Se você não seguir isso, você será punido. Se você não seguir isso, alguma coisa muito grave vai acontecer, alguma coisa muito ruim vai acontecer com você. Então, muitas vezes na nossa história de vida, a gente acabou aprendendo que regras eram limitadoras e que regras eram coisas que iam trazer consequências negativas. A ideia não é essa. A ideia é estabelecer que quando eu desenvolvo comportamentos apropriados e eu sigo regras, eu desenvolvo mais habilidades sociais, eu tenho mais oportunidades de aprendizagem. E eu vou explicar ao longo deste módulo como a gente pode conseguir isso. Talvez você já tenha vivido em algum momento uma situação onde você se sentiu totalmente perdido. Sabe quando começou de repente um emprego novo e por mais que você tivesse todas as habilidades enquanto profissional, você não sabia como aquela empresa funcionava, você não sabia qual era a cultura, como é que os funcionários eles lidavam com o outro. Então, diante desse ambiente, se não tiver alguém que lhe guie, que mostre como funciona, que mostre como são as regras, mesmo coisas simples, que parecem pequenas, vão ser um desafio para você. O que eu faço? Como é que eu cumprimento? Como é que eu lido com essa nova situação? As regras, elas são importantes como uma forma, inclusive, ao longo de toda a vida, da gente saber como a gente deve se comportar, o que é esperado da gente em determinadas situações, em determinados locais. A gente segue regras sim, o tempo todo. E não necessariamente isso precisa ser ruim. Imagina, por exemplo, que você vai para o cinema e existe um filme que você quer muito ver, você está ansioso esperando por ele. E aí, de repente, sabe aqueles filmes super complexos com diálogos imensos? Pois é. E aí, de repente, no meio do filme, uma pessoa pega o telefone e toca, faz um barulho no meio da sessão, naquele momento que é mais importante, a pessoa começa a falar no telefone e começa a discutir. Não, faz isso, já falei, não, vamos ser desse jeito. Provavelmente você vai olhar para essa pessoa e dizer, nossa, mas não pode falar no telefone no meio do cinema. Antes de começar qualquer filme, inclusive, eles passam isso, né? Então, existem regras de como nós devemos nos comportar em todos os ambientes, em todos os tipos de situação. Na escola, a criança vai ter várias regras de como ela deve se comportar, do que ela deve fazer, prestar atenção no professor, respeitar os amigos, dividir os brinquedos, fazer as atividades. As regras, elas não necessariamente são algo ruins, elas são importantes para que a gente consiga viver em sociedade, para que a gente consiga saber o que fazer. Às vezes a gente tem medo, por exemplo, que a regra vai limitar a criança. Por exemplo, uma regra de que meninas não podem correr. Essa é uma regra que, para algumas famílias, seria algo de... vai limitar, eu quero que ela possa correr, eu quero que ela saiba que ela possa correr. Isso é muito legal. Mas a gente deve perceber que as regras elas existem, inclusive, para que eu compreenda o respeito e o limite ao outro. Eu posso correr, mas eu não posso correr batendo nas pessoas. Eu não posso correr e sair atropelando todo mundo na minha frente. Então ela tem uma importância social e ela tem uma importância de aprendizagem. Imagina como seria, por exemplo, no ambiente escolar, se não houvesse regras sobre o horário das crianças entrar e cada criança entra no horário diferente, no meio da
aula, ou não houvesse regras de que elas devem fazer atividade, como é que os professores estariam verificando se as crianças estão aprendendo? As regras, elas são necessárias na nossa sociedade, elas são essenciais. E uma criança que não tem desde pequeno esse guiar dos pais para que ele esteja seguindo essas regras, entenda quais são os limites do que ele pode fazer, do que ele não pode fazer, pode acabar gerando uma pessoa na vida adulta que vai ser a pessoa que vai atender o telefone no meio do cinema, porque ele não liga para a regra, ele não segue essas regras, ele vive no seu próprio eu. Então a gente precisa compreender a importância do seguir regras na infância, não só durante a infância, mas é algo que vai seguir por toda a vida. Voltando ao exemplo do ambiente de trabalho, não é muito mais legal se alguém de repente viesse e durante uma semana fosse lhe mostrando como aquele ambiente funciona, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, onde é que ele pode organizar a mesa dele, quais são os horários? Você não se sentiria muito mais tranquilo, relaxado e seguro sobre o seu comportamento e sobre o seu desempenho nesse ambiente? Pois é. De repente, se você não tem isso, você pode até levar uma bronca, do tipo, nossa, mas se você for pegar alguma coisa da geladeira, você tem que ver de quem é primeiro, ou você pode... Eu tô dando exemplos simples, mas pra gente ver como essas regras, elas estão no dia a dia. Então, se alguém te disse isso, você nem vai passar por essa situação de repente levar uma bronca, porque alguém lhe ensinou o que você deveria fazer, como é que você deveria se comportar. Eu sei que às vezes pode parecer contraditório, às vezes a gente olha uma criança de repente que ela não é criada tanto com regras e ela faz o que quer, do jeito que quer, na hora que quer, vai dormir a hora que ela acha que é melhor e ela não tem regras sobre o horário de dormir, o horário de acordar, e aí pode parecer uma criança a princípio, nossa, que é segura e faz as coisas com autonomia, mas não se engane. O que as pesquisas mostram é que crianças que crescem sem regras claras, elas são crianças mais inseguras. Isso acontece por diversos motivos. Um dos motivos é que muitas vezes essa criança não tem capacidade de maturação para tomar decisões. Então, muitas vezes o que acaba acontecendo é que a carga fica muito grande de decisões que a criança pode estar tomando. Aí você pode se perguntar, mas Mari, é legal que a gente ensine a criança a tomar decisões, não é? É, mas esse é um processo de ensino. Como tudo na vida, a gente vai precisar mostrar, junto com a criança, conversar, quais são os prós, quais são os contras, o que vai acontecer com cada decisão, quais são as consequências delas. E aí ela vai tomando decisões cada vez maiores ao longo da vida, mas ela aprendeu a tomar decisão. Tomar decisões não é um repertório natural, ele é um repertório que a gente aprende, nós devemos ser ensinados a fazer isso. E a gente precisa compreender os limites de cada fase, de cada faixa etária, e do que eu posso decidir, do que eu posso fazer e de quais são as situações onde eu devo seguir uma regra. É importante a gente lembrar novamente que o nosso objetivo aqui é que você crie seu próprio manual. Então eu vou estar hoje trazendo, ao longo desse módulo, várias formas de criar regra, quais são as vantagens de nós termos isso bem estabelecido, como isso pode evitar várias situações, às vezes, que são aversivas para a família, mas a ideia é que você pense na sua família, relembre o capítulo 2, pense sobre suas prioridades, pense sobre os seus valores e, a partir disso, você vai estar estabelecendo que regras seriam interessantes de ter em casa. Quais são as regras que, de repente, vão trazer benefícios para sua criança, vão trazer qualidades de vida para sua família. Então, esse é um processo muito da família. De repente, para uma família, a regra pode ser de que ele estude todo dia pelo menos 15 minutos, porque eu gostaria que ele adquirisse o hábito de estudo. Para outra família, que de repente o foco é muito mais em habilidades sociais, a regra pode ser que ele trate bem as pessoas, que ele use as palavras mágicas. Então, as regras, elas vão ser variar de acordo com a família e de acordo com quais são as suas prioridades. É você que vai estar definindo isso. E uma boa forma de estar definindo isso é olhando para sua criança hoje. Por exemplo, quais são os comportamentos que você gostaria de ensinar que ela ainda não faz e que já seriam apropriados? Quais são os comportamentos que de repente ela está fazendo e não são legais e você precisa às vezes estar corrigindo o tempo todo, mas se tivesse uma regra, se ela soubesse que ela deve se comportar de uma determinada forma, será que isso não iria ajudá-la ao criar as expectativas claras, ao mostrar claramente como é que deve ser o comportamento?
Pois é. Pense sobre isso. O seu papel enquanto cuidador não vai ser aquele papel autoritário necessariamente de você tem que fazer assim. Pense como um papel de um guia. Pense como um papel daquela pessoa que vai estar no seu primeiro dia de trabalho te ajudando, te auxiliando, te mostrando, te guiando. Esse deve ser o papel. E se no meio do caminho as regras mudarem? Mudaram. E se no meio do caminho vocês perceberem que uma coisa não é tão importante? Não é tão importante. Elas não precisam ser inflexíveis. Ao contrário, elas vão variar ao longo da vida. E se você puder estabelecê-las junto com seu filho, junto com a sua filha, ainda melhor. Esse que acaba sendo um processo conjunto, uma construção da família para o bem de todos, para o bem da criança, e não algo que é uma imposição e que ela deve fazer sem poder argumentar, sem poder conversar, sem poder discutir com vocês qual a necessidade daquilo. Muitas vezes sem nem entender a importância daquilo. A gente não quer isso, a gente quer que seja algo que ela compreenda, entenda a importância, ela participe desse processo junto com você, de modo que ela vá adquirindo as habilidades para que ela faça esses comportamentos sem necessidade que a regra exista de modo muito explícito. Ela faz esses comportamentos porque ela compreende a importância disso, porque ela tem as consequências naturais e boas dela fazer desse jeito, de ao cumprimentar e agradecer, alguém sorrir de volta, de ao estudar regularmente, não precisar ficar na véspera da prova tendo que estudar e às vezes, muitas vezes, só decorando ao invés de realmente aprendendo o conteúdo. A gente falou aqui sobre a importância da criança adquirir maturidade emocional para a compreensão de muitas regras, mas um ponto que é muito importante, mesmo que ela cresça, isso não significa que ela vai aprender a seguir regras. Ela precisa ser ensinada a isso. E aí entra numa questão que, muitas vezes, os comportamentos que são mais difíceis para as crianças seguirem são comportamentos que eles envolvem algo que a gente chama de autocontrole. O que é isso? É quando eu tenho que fazer hoje uma coisa que não é tão legal para mim, eu não acho tão bacana, porque a longo prazo eu vou ter um benefício disso. Às vezes eu tenho, inclusive, que abrir mão de uma coisa muito legal hoje, mas porque isso vai me trazer um benefício a longo prazo. Vamos voltar, por exemplo, ao comportamento de estudo. Então, às vezes eu vou ter que hoje, em vez de estar brincando o dia inteiro, eu vou tirar 15, 20 minutos, dependendo da idade, dependendo da família, para estar estudando. E esse tempo vai me trazer benefícios de aprendizagem por toda a minha vida, que às vezes só vou perceber o impacto disso lá na frente, quando eu estiver numa situação boa, num bom emprego, quando eu estiver estabilizado. É tão a longo prazo que às vezes a gente tenta explicar isso para a criança e ela fica... Mas é muito distante. Como com algumas coisas são muito distantes e às vezes a criança ela não está ainda nem sensível a perceber esse longo prazo, a perceber essa relação de tempo, às vezes o que a gente precisa fazer? A gente precisa encontrar coisas positivas a curto prazo também para aumentar a probabilidade dela fazer isso. E então aí vai entrar recursos que a gente vai conversar nas nossas próximas aulas, como de repente, olha, mas se você estudar todos os dias da semana, no final de semana você pode jogar videogame por mais tempo. Então, ao fazer isso, esse jogar videogame por mais tempo acaba sendo uma consequência legal a curto prazo de algo que ela está fazendo hoje, que de repente para ela só vê, poxa, mas eu só vejo as perdas. Eu ainda não estou vendo a vantagem disso. É porque às vezes a vantagem está tão lá na frente que é realmente difícil para que a criança compreenda. E quando a gente vai fazendo isso, a gente vai ajudando a criança a adquirir autocontrole. Uma frase que é muito comum de ouvir é a seguinte: ele só faz o que quer. E aí, a nossa ideia aqui, ao longo deste módulo, é a gente estar mudando isso para que a criança aprenda a fazer coisas que às vezes ela não quer tanto, mas que vão ser importantes para ela, que vão trazer benefícios para ela. E a gente fazer isso de modo que a criança compreenda minimamente essa importância de acordo com sua idade, mas com que também ela tenha consequências positivas por estar fazendo isso. Que fazer isso seja legal também. E aí a gente consiga mudar esse balanço dessa relação. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e a gente se vê na próxima.